Olá, coleguinhas, tudo bem? Vamos estudar agora sobre termoquímica, ok? A termoquímica estuda a energia na forma de calor, envolvida nas reações químicas e nas mudanças de estados físicos da substância. Então, agora a gente vai falar sobre isso. Então, estudo da produção de calor e transferência de calor na química é essencial, viu? Ela é essencial. Existe uma grande diferença aí que as pessoas sempre fazem entre calor e temperatura, né? Em muitas situações do cotidiano, a gente utiliza de forma errada isso aí. Calor é uma das muitas modalidades aí da energia e é definido como a forma de energia que se transfere de um corpo de maior temperatura mais quente para outro de temperatura mais baixo, mais frio. E a temperatura, por sua vez, não é uma forma de energia. Ela é a medida do grau de agitação das partículas que formam o corpo. Então, essas duas grandezas, elas estão relacionadas, né? Pois quanto maior a quantidade de calor de um corpo, maior, então, é a agitação de suas partículas, resultando, então, em maior temperatura. De que maneira é que o calor passa de um corpo para o outro? Vamos ver as três formas? Primeiro, é condução. Diz que a transmissão de calor que ocorre através das moléculas do meio. Então, observe aqui uma coisa aqui, na condução. Ó, aqui é um termômetro, observe que a fonte do calor está aqui. Aonde está a fonte de calor, o termômetro apresenta uma maior temperatura. À medida que você se afasta da fonte de calor, então essa temperatura então ela vai diminuindo. Então, a condução é uma das propriedades de materiais que são bons condutores de calor, né? São bons condutores de calor. E aqui a gente entra os metais, são bons condutores de calor. Mas também tem aqueles isolantes térmicos, esses não conduzem bem o calor. Então, o ar atmosférico, a borracha, a lã de vidro, eles não transmitem tão bem o calor. Então, a condução é preciso de um material sólido, ok, para propagar o calor. Nesse caso, os metais têm essa grande característica aí de propagar mais fácil o calor. O próximo é a convecção. Esse é o tipo de transmissão de calor que ocorre através dos movimentos de massas e fluidos, líquidos e gases. Isso aqui a gente pode ver, né, pode ser observado aí no funcionamento de uma geladeira tradicional. Porque o congelador, nessas geladeiras tradicionais, hoje já tem o congelador invertido, mas as tradicionais, o congelador é sempre colocado na parte superior da geladeira. Por quê? Porque o ar frio ele se torna mais denso e desce. Enquanto ele desce, ele retira então o calor dos alimentos, né? E aquecido tem a sua densidade reduzida, volta a subir. Então esse processo aí é o processo constante. Então, para que na geladeira aqui seja bem sucedido, você também não pode botar alimentos aqui de certa forma que bloqueie, né, essa passagem do ar frio descendo e do ar quente subindo. A mesma coisa aqui, ó, é numa panela. Olha, aí você olha assim, o fogo está embaixo, porque a água em cima também aquece. É claro, esse tipo de calor é convecção, ok? Então, não esqueça disso não. A próxima forma é pela irradiação. Essa irradiação é a transferência de calor no vácuo. Não precisa de um meio material, não precisa da água, do ar, etc. Ela ocorre na forma de ondas eletromagnéticas, né? Isso a gente vê à luz do sol mesmo, que quando ela interage aí com a matéria, ela converte em energia química, cinética, térmica, elétrica, assim sucessivamente, tá bom? A luz do sol chega assim, até nós assim. Então, a gente viu aí três formas. Condução precisa de um meio sólido, convecção de líquidos ou gases, né? E a irradiação, esse é o tipo de calor, então, que se propaga no vácuo. E como é que nós fazemos, então, esta medição de calor?
existe a unidade que nós chamamos de calorias e joules. Uma caloria equivale a 4,18 joules, né? Aproximando aqui, 4,18 joules. Muitas vezes você vê essa unidade aqui em quilocalorias ou quilojoules, cacau, quilojoules. Tá? A gente já sabe que essa unidade K significa 1000, ok? Então, 1000 calorias, 1000 joules, quando você vê esse K na frente. Essa formulazinha aqui é a fórmula que nós utilizamos para calcular a quantidade de calor, não é? Que existe em um material, onde M significa massa em gramas, C aqui é o calor específico do material, e quando for preciso da água, ele não lhe diz, porque fica sabendo já você agora que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4,18 joules, né? Fazendo essa conversão aqui para joules. Quando ele dá um outro material sem ser a água, então ele vai fornecer o calor específico. ΔT significa variação de temperatura e ela é dada aí em graus Celsius, tá bom? Em graus Celsius. É muito importante, porque se você observar nos alimentos, não é? No rótulo lá dos alimentos, você vai ver que está informando para você qual é a quantidade de caloria que aquele alimento tem. E se você olhar do lado, também tem a quantidade em joules, esse conteúdo energético em joules. Essa tabela aqui é utilizada pelos nutricionistas para calcular o conteúdo energético de determinado alimento, em quilocalorias ou então em quilojoules por grama. Isso aqui é importante porque muitas pessoas estão fazendo dietas e mais dietas aí para perder peso. Então, é importante você conhecer esta tabela aqui. Para fazer uma questão para deixar fixada em quantidade de calor, observe só esta questão aqui. Calcule a energia necessária para aquecer 3 kg de alumínio, inicialmente a 20 graus Celsius, até a temperatura de 70 graus Celsius. Considere o calor específico do alumínio igual a 0,2 calorias por gramas em graus Celsius. Observe que a massa ele lhe deu em quilos. Então, nós transformamos isso aqui para gramas. Multiplica por 1000, 3.000 gramas. Temos a temperatura inicial, que foi 20 gramas. Temos a temperatura final, que é 70 gramas, ou 20 gramas, o quê? 20 graus Celsius, desculpem. E aqui a temperatura final, que é 70 graus Celsius. Então, a variação de temperatura aqui está sendo de 50 graus Celsius e deu calor específico. A fórmula é Q, que é igual a MC ΔT. Substituindo os valores aqui, vai se encontrar 30.000 calorias, ok? E transformando esse valor em quilocalorias, eu divido por 1000 e vai ficar 30 quilocalorias. Lembrando que esse K significa 1000, então eu leio 30.000 calorias ou 30 quilocalorias. Difícil? Não, é aplicação direta de fórmula. Lembre-se que nessa fórmula eu posso calcular o Q, que é a quantidade de calor, posso calcular também a massa, posso calcular o calor específico ou posso calcular também a temperatura. E agora observe essa questão aqui, para você que pensa, né, que é um pedaço de pizza só, sabe quantas calorias tem em um pedaço de pizza? Uau, você agora vai ficar assustado. Um pedaço de pizza contém 10 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato, 7 gramas de gordura. Vamos dar esse exemplo aqui. Qual é a quantidade de energia em quilocalorias que esse pedaço de pizza fornece? Isso aqui é uma fatia pequena, tá bom, gente? Então, de acordo com aquela tabela que nós vimos aqui, essa tabela aqui, tem o conteúdo energético em quilocalorias e o conteúdo energético também em quilojoules. A questão está querendo em quilocalorias. Só que aqui esse valor está por grama, tá vendo? A gordura é 9, o carboidrato é 4 e a proteína é 4. Observe aqui que aqui agora eu tenho 10 gramas de proteína. Então, vai ser 10 gramas vezes 4. Por que 10 gramas vezes 4? Aqui na tabela, a proteína, o conteúdo energético dela é 4 quilocalorias por gramas. Então, eu vou multiplicar isso aqui para transformar em 10 gramas.
Açúcar também, o conteúdo energético é 4 quilocalorias por gramas. Para 20 gramas, eu multiplico. Para as gorduras, a gordura é 9 quilocalorias por gramas. Então, para 7, eu multiplico. Multiplicando e somando aqui, você vai ter a quantidade total de energia de um pedaço de pizza aí de 183 quilocalorias. Ok. A pessoa fala, não, realmente, isso não é muito. Agora, não é muito para quem queima isso aqui. Olha a letra B. Por quantos minutos uma pessoa deve caminhar para consumir a quantidade de energia fornecida pelo pedaço de pizza? Considere que uma caminhada gasta 6 quilocalorias por minuto. Quando você vai fazer a regra de 3, quer dizer, 6 quilocalorias é em 1 minuto. E 183 calorias que você ingeriu, em quantos minutos você vai conseguir? Vai dar, gente, 30,5, aproximadamente 30 minutos de caminhada por dia para você aí fazer completamente, né, eliminar essa quantidade de caloria que você ingeriu no pedaço de pizza. Agora imagine aquelas pessoas que comem uma pizza inteira. Quantas horas por dia aí não vai ter que andar, então, para poder queimar essa quantidade de energia? Ok. A termoquímica, eu preciso também estudar dois fenômenos, que é chamado de fenômeno endotérmico e o fenômeno exotérmico. Começando primeiro com o fenômeno endotérmico. Esse fenômeno precisa de calor para ocorrer. O prefixo endo significa para dentro. Então, são aquelas reações que precisam de calor para ocorrer. E aqui está o exemplo. A água líquida, para passar para a água gasosa, água vapor, ela precisa receber calor. Então, a água líquida recebe calor passando para a água em vapor. Eu poderia escrever isso também dessa mesma forma. Só que eu peguei esse sinal positivo aqui, passei para o outro lado, e quando passa para o lado de cá, você sabe que troca o sinal, então passou negativo. São reações iguais. E aqui está o sistema para você tentar entender. O sistema está aqui. Aí, uma energia térmica, é preciso aquecer esse sistema aqui, nesse caso, a água, que a gente está dando exemplo aqui, para que ela entre aqui, para que ela passe para do estado líquido para o estado de vapor. Então, esse sistema aqui, nós chamamos de endotérmico, porque para ocorrer, ele precisa de calor. Existe o fenômeno exotérmico. Exo significa para fora. São aqueles que liberam calor para o ambiente. Quando ocorre, eles, então, liberam calor para o meio ambiente. Observe que agora eu estou fazendo o inverso. A água vapor querendo voltar para a água líquida. Quer dizer, ela passa para a água líquida, liberando o quê? Calor. Observe que o calor agora aqui está no produto. Ah, mas aqui também o calor não está no reagente? Observe que aqui agora, quando eu passo para cá, eu troco o sinal. Quer dizer, água líquida perdendo calor, tá vendo? Menos calor. Quer dizer, água líquida perdendo calor. Ou água vapor perdendo calor, passando para água líquida. Água vapor passando para água líquida, tá vendo aqui? Liberando o quê? Calor. Então, o calor sai do sistema para o meio ambiente, desenvolvendo assim uma energia térmica. Endo, dentro, exo, fora. Endo, absorve calor. Exo, libera calor. Outra coisa que a gente vai precisar muito nesse conteúdo é esse termozinho que sempre vai aparecer lá, chamado de variação de entalpia. Entalpia, gente, é representado pela letra H. Delta, então, variação de entalpia, conteúdo energético que cada molécula tem. Para facilitar, é simplesmente a quantidade de calor que é liberada ou absorvida, ok? Variação de entalpia é o conteúdo energético que cada molécula tem. Esse conteúdo energético, ele pode ser liberado ou ele pode ser absorvido. E nós chamamos isso, então, de variação de entalpia. E a variação, você sabe que é o final menos inicial. Em uma reação química, então, eu digo que é produto menos reagente. Produto é o final, reagente o inicial. Tá bom? Entalpia do produto, entalpia do reagente.
Importante você saber que numa transformação exotérmica, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. E, portanto, o ΔH vai ser menor do que zero, negativo. Toda vez que a reação for exotérmica, o ΔH, a variação de entalpia, vai ser menor que zero, negativo. E quando a transformação for endotérmica, o produto é maior do que o reagente. Portanto, a variação de entalpia agora ela vai ser positiva. E a gente pode explicar isso melhor aqui neste gráfico. Observe aqui o gráfico de uma transformação isotérmica. O produto em endotérmica. O produto é maior do que o reagente. A entalpia do produto é maior que a do reagente. Se variação de entalpia é produto menos reagente, quando você subtrai um número maior de um número menor, vai dar positivo, vai dar maior que zero. Então, toda vez que você ver um gráfico onde a entalpia do produto seja maior que a entalpia do reagente, está se referindo, então, a uma transformação endotérmica. Tá certo? A entalpia dos produtos maior que a dos reagentes, e a seta vai de baixo para cima, sempre do reagente em direção ao produto. E a variação de entalpia é maior do que zero. Observe agora o gráfico de uma transformação agora exotérmica. Observe que agora o produto é menor do que o reagente. É o inverso da outra. Se a variação de entalpia é produto menos reagente, quando eu subtrair isso aqui, vai dar um número negativo. Então, o ΔH vai ser menor do que zero. E observe aqui, então, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Vai ser o quê? Exotérmica. Seta de cima para baixo, exotérmica. ΔH menor que zero, exotérmica. Então, a gente tem várias formas aí de descobrir se uma transformação é exotérmica ou endotérmica. É importantíssimo você aprender isso aqui. ΔH menor que zero, exotérmico. ΔH maior que zero, endotérmico. Tá certo? Como é que a gente pode representar, então, uma equação termoquímica? Primeiro, os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos precisam aparecer, tá vendo? Então, ela precisa estar balanceada. Observe aqui, tem 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 cloros aqui, 2 cloros também. Precisa ter a quantidade de calor envolvida. Observe aqui que ele está dando a quantidade de calor aqui envolvida. As condições experimentais de temperatura e pressão nas quais a determinação dessa quantidade de calor foi efetuada, e aqui ele diz que foi a 25 graus Celsius em 1 atm. A especificação dos estados físicos de todas as substâncias envolvidas. Observe, gasoso, 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 ok? A especificação do estado alotrópico, quando for o caso, é se for carbono grafite, carbono diamante, enxofre monoclínico, enxofre rômbico, tá certo? É assim que a gente escreve, então, uma equação termoquímica. E aqui está um exemplo dessa equação termoquímica. Aqui você já pode responder. Ei, observe essa reação aqui. O ΔH aqui está negativo. Você pode responder. Essa reação aqui é uma transformação endotérmica ou exotérmica? Claro que você aprendeu. É exotérmica. Por que eu sei que é exotérmica? Primeiro, a seta está de cima para baixo e o ΔH aqui deu negativo. Observe nesse daqui agora. Observe nesse aqui agora. A seta está de baixo para cima e o ΔH deu positivo. Então, aqui refere-se a uma reação endotérmica. Seta de baixo para cima, não é? Aqui o reagente e aqui é produto, então o produto aqui é maior do que o reagente e o ΔH deu positivo. Então, isso se refere a uma reação endotérmica. Tá certo? Então, esse assunto é um assunto muito gostoso de estudar, o conteúdo energético, né, dos alimentos de uma forma geral, tá? A gente vai estudar um pouco mais. Essa foi uma aula introdutória aí para o próximo conteúdo que nós vamos estudar, então, lei de Hess. Tchau, tchau para vocês.